Sou Paulo Nonaka, fui presidente da Brasel Minas, a Brasel Nacional, e foi um prazer ser convidado aqui pelo Mário, falar um pouco de preço, falar um pouco de gastronomia e como que isso está afetando os nossos bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte e no Brasil. Sou Feliciano Abreu, vim tomar um café com o Mário Alasca aqui no Tomei Gosto, com muito prazer, e vamos aí falar à vontade. Hello, meu povo! Hello, minha pova! Mais um episódio desse podcast Tomei Gosto começando. Antes do episódio começar, quero te avisar que o Tomei Gosto foi indicado para participar do prêmio Melhor Podcast do Brasil na categoria Gastronomia. E como é que funciona isso? Por voto popular. Portanto, peço que você acesse o link Melhor Podcast do Brasil, MPB Podcast, se eu não me engano é isso, mas vai estar aqui na descrição do episódio. Eu sou um cara tão preciso que eu sei isso de cor. E aí você vai votar lá e pode votar todo dia, portanto, conto com o seu voto para o Tomei Gosto, tá bom? Chegamos no tópico desse podcast. O que acontece? Desde a pandemia para cá, todo mundo percebeu uma alta nos preços. De quê? De tudo. Subiu o preço de gasolina, de insumo, de um monte de coisa. E o setor de bares e restaurantes, enfim, reclamou, né? Há algum tempo a gente vem ouvindo reclamações que o movimento está caindo. Mas o público, por outro lado, fala assim, cara, está caindo o movimento que nós não estamos tendo dinheiro para comprar. Então o que eu fiz hoje? Trouxe aqui um especialista em preço e uma pessoa da Abrazel, que aí sim nós vamos poder tentar discutir com alguma propriedade por parte deles, não minha, o que está acontecendo com o Brasil, tá bom? Vem comigo que esse podcast vai ser bom e assaz útil para a sua vida. Feliciano Abreu e Paulo Nonaka. Vou começar com o Paulo aqui, porque o Paulo é uma pessoa oriental, já foi presidente da Brasel Nacional. Paulo atualmente é do Conselho Administrativo Nacional da Brasel, não é isso, Sim, Paulo? Isso mesmo. Muito bem. Paulo Nonaka, cerveja, café ou vinho? Vamos de café, né? Não, nós vamos de café, mas você falou vinho comigo ali fora. Você é mais do vinho que do café? Olha, para falar a verdade, eu tomo os três, viu? Você falou da cerveja também, eu não tenho problema nenhum. Se tivesse saquê também, pode entrar no meio. Cara, a pior ressaca da minha vida foi com saquê, Paulo. Você nunca teve essa ressaca, não? Não. Eu não fico de fogo. Você bebe pouco? Não, eu posso beber muito e não fico. Eu não metabolizo álcool. Beleza, velho. Então eu posso beber uma garrafa de uísque e não fico de fogo. Vantagem, né? Atenção, medicina, tá aqui um homem para ser estudado. Vamos capturar o gene dele. Eu, à medida que eu tô ficando mais velho, eu não tenho mais ressaca, eu fico doente, Paulo. Tá tenso. Tô passando mal. Comigo é com sono. Sono? Sono, se eu ficar um dia sem dormir, acaba uma semana, né? Idade tenso. É fogo. É tenso. Feliciano Abreu, do site Mercado Mineiro, bem-vindo ao nosso podcast. Cerveja, café ou vinho? É um prazer, Mário. Na verdade, eu acho que eu quero os três, não pode Os não? três, Depende do dia. Nós vamos fazer um dia com os três aqui. Hoje eu vou no café, né? Mas fim de semana acho que a cerveja com vinho à noite vai bem, né? Mas você consegue virar a chave de estímulo alcoólico assim e sair ileso? Não consigo não. Eu acho difícil. Você tem que... Eu sou daqueles que preferem continuar na mesma bebida. Você tá tomando um vinho, vai no vinho todo dia. Cerveja durante o dia, cerveja à noite é mais complicado, né? Então eu prefiro... Gosto de uísque também. Pois é, você tá no uísque, né, cara? Eu gosto de uísque. Nós estamos com bons uísques mineiros agora, eu gosto de né? uísque. O uísque é uma bebida pra mim que é uma das melhores, que não dá tanta ressaca. E eu fico bem, me dá uma relaxada boa, entendeu? O vinho me dá mais ressaca. Engraçado, só antes da gente entrar na pauta do preço da alimentação fora do lar aqui, eu tenho pra mim que Minas Gerais pode se tornar um polo isqueiro do Brasil, porque se a gente pegar os nossos alambiques que funcionam 4 meses por ano e o resto do ano ficam de certa forma ociosos, se você conseguir reaproveitar esse potencial, como é que é o nome disso? Não é carga de trabalho, esse equipamento que está ocioso para produzir uísque, né? Não Os sei. alambiques param, né? O alambique para. Tem a época de produção de cerveja, depois ele para. E se a gente pegar... Cachaça. Desculpa, cachaça, né? É porque o uísque é uma cerveja destilada, né? Sem lúpulo. E se você pegar as nossas madeiras, por exemplo, de cachaça, nós temos madeiras únicas do Brasil, a amburana e tal. E já tem uísque que passa por essas barricas que é muito premiado. Então, enfim, o papo desse podcast hoje vai ser regado a café. Acompanhe conosco, vai ser uma delícia. Gente, qual que é a pauta disso aqui? Vou dar um relato meu aqui na Assembleia. Outro dia fui eu e minha namorada. Saímos da academia. Falei, vamos ser fitness. Sai da academia e faz o quê? Toma uma cerveja com batata frita.
nós tomamos 2 cervejas e uma porção de batata frita e uma outra que eu achei que ia ser frita que o cara tirou do saquinho e colocou, que é uma chips. A conta deu R$110. Eu odeio colocar preço no trabalho dos outros. Mas, Paulo, você que tá aqui pela Brasel, por que a gente tá achando tudo tão caro? Porque realmente está caro. Tá? Boa resposta. Porque a inflação que vai para a dona de casa, vai para a população, chega também nos bares e restaurantes. O mesmo arroz, a mesma carne, subiu para todo mundo. A gasolina que subiu agora vai impactar nos preços também. A gente trabalha com muito produto importado, né? A gente estava falando de uísque agora. Grande parte do uísque é tomado, o gin é importado. Então, isso impacta no preço dos insumos. Então, está tudo muito caro. E onde que a gente enxerga isso aí, já agora fazendo uma defesa dos bares e restaurantes, né? A inflação, desde o momento da pandemia, tá, para a população em geral do IPCA, atingiu todo mundo, atingiu os bares e restaurantes, mas os bares e restaurantes reajustaram menos que a inflação. Tá? Um dos motivos disso é que a gente ganhou produtividade. Com a pandemia, todo mundo ficando em casa, aprendemos a trabalhar com menos pessoas. Tá? Então a gente teve um ganho de produtividade. E por conta disso, aumentamos menos. Tá? Isso são números do IPCA, que a inflação hoje, para quem come dentro de casa, foi maior para quem come fora de casa. Ou seja, os bares e restaurantes aumentaram menos, mas não deixaram de aumentar. Eu estava lendo, a Brasel tem uma série de pesquisas que são feitas pela Brasel. Aí eu não vou lembrar o nome dela de cabeça agora, eu anotei aqui, mas eu não estou achando. A Brasel, se você acessar o site é aberto, né? Você pode acessar o site da Brasel e ela tem uma pesquisa de preço. E eu estava lendo uma entrevista do presidente falando que grande parte dos bares e restaurantes ainda opera no prejuízo. É um prejuízo real ou ele conseguiu ajustar o custo para trabalhar, para ficar mais eficiente e custando menos? É real, nós estamos com uma pesquisa que eu estou com ela aqui, foi agora feita, saiu o resultado em junho, tá? Relativo a maio, tá? 64% dos bares e restaurantes no Brasil ou empataram ou perderam dinheiro. Só 36 ganharam dinheiro efetivamente. Tá? É muito pouco, né? 1/3 só que ganhou dinheiro. Tá? E isso vem aí por conta de algumas coisas. Tá? Além de não conseguir reajustar os preços de acordo com a inflação, nós temos ainda as dívidas da pandemia. Quem pegou financiamento e tudo estava pagando isso aí, tá? Continua pagando. Tá? Então, realmente estão perdendo dinheiro ou empatando. 2/3 aí desse universo todo de bares e restaurantes, a gente sempre tira como base, né? A gente aqui em Belo Horizonte, a Zona Sul, os restaurantes mais sofisticados, cheios, né? Mas essa não é a realidade. Nós temos 18 mil bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias aqui, e a grande maioria são pequenos, né, negócios, né? E são esses que vêm sofrendo aí para ganhar dinheiro. Feliciano Abreu. Eu estava dando uma olhada na pesquisa do Mercado Mineiro, você até chegou a me mandar aqui um resumo, né? E quando eu dei uma consultada no geral, a medida do possível, assim, a gente olhando para Marmitex, tá aqui suco natural, tem também algumas cervejas e tal. O IPCA no ano variou 4 e pouco, né? Alguma coisa, né? Muitas coisas que algumas das cervejas que estão aqui ainda estão nesse universo, ou 3 e alto, ou 4 e alguma coisa. Para quem é de Belo Horizonte, esse podcast é feito em Belo Horizonte, apesar de a gente saber que muita gente no Brasil nos ouve. Qual que é o preço real, por exemplo, da Heineken, que está na moda, o preço mínimo e o preço máximo dela? Então, a Heineken hoje, se você pegar uma Heineken de 600 de bar, né? Sim. Você encontra ela na média de R$19. Isso o preço do cardápio. Mas isso tem que botar os 10%. Então isso encarece muito, né? Eu costumava dizer, logo no final da pandemia, que com R$50 você ia tomar 2 Heinekens e pronto, que você ia pagar os 10%. E parece que a gente está chegando nisso. Hoje tem Heineken aí a R$22 sem os 10%. É caro, né, Mário? É uma cerveja. A cerveja é engraçado, porque a cerveja, por mais que a gente realmente olhe o aumento de preço dela, está abaixo da inflação, que a indústria segurou de alguma forma.
Mas o que acontece é que a pessoa não toma só uma cerveja no bar. Então isso aí gera um volume, tem um tira-gosto também que aí já aumentou bastante. Porque o tira-gosto ele sofre aí a questão pressão da carne, que foi no primeiro momento, a batata também, agora a mandioca que teve um reajuste. Então fica nessa sazonalidade. O que a gente observa na questão da pesquisa de preço é o seguinte, quando você tem aí, por exemplo, uma quebra na safra de hortifruti, você tem o próprio arroz, você tende a ter uma pressão de preço, o restaurante costuma segurar o quanto pode, a gente nota, mas de repente ele não consegue segurar mais, ele repassa. E quando cai, dificilmente ele reduz o preço. Você não vê o valor do quilo, do prato feito, caindo de preço. Pode ter alguma promoção, mas na média não. Você não vê como acontece em outros setores, que tem uma oferta, um supermercado, por exemplo, uma promoção, uma oferta e tal. Então isso acontece que vai juntando, acumulando com o passar do tempo e dificultando tanto para o consumidor e como para o bar. É claro que a gente vê, durante a pandemia, houve uma quebra no setor, quebra que eu digo, uma quebra de faturamento, que era uma questão óbvia, estavam fechados os estabelecimentos, e por mais que você tenha aí uma questão de um aplicativo de entrega, que ajudou bastante, né? Mas você vê que não é a mesma coisa de você ir num fim de semana, numa sexta-feira, no sábado, no domingo, com a família, divertir num bar. Nós gostamos muito disso, a gente estava até conversando e justamente isso. Então, é um setor que sofre muito, pressão de preço, e para o consumidor final a situação é difícil, porque você não consegue sair num bar hoje, um casal, para você divertir de repente gastando 200, 300 reais, que fica comum isso, e isso pesa no orçamento de qualquer família, entendeu? Então é preocupante o setor, tanto para o consumidor final, que tem que abandonar, muitas vezes ele não deixa de consumir, ele vai para o supermercado e compra e consome em casa, faz um churrasco, isso a gente já vem notando, só que para o bar funcionar, a gente nota que ele tem mais dificuldade. Um brinde para nós, vamos tomar bons cafés aqui. Prazer. Aí, ó, tomar um cafezão. Muito bom. E eu perguntei se o café era forte ou fraco, eles falaram assim, um foi pro mais fraco, outro mais forte. Falei, bom, vamos fazer uma prensa francesa? Delícia. Pra ficar no meio termo Muito aqui, bom. Que eu quero evoluir esse papo. Porque você falou dos 10% e o Paulo falou do ganho de eficiência. Delicioso o café. Muito bom. Muito bom. Antes da gente voltar para os preços, porque esse cara aqui do seu lado, ô Paulo, ele é um número ambulante. Ele fala preço mínimo, preço máximo. Para quem é de Belo Horizonte, ele é tipo o Tião das rendas do bar, entendeu? O Feliciano vai dar o público pagante média para baixo e para cima. Você falou há pouco, Paulo, da eficiência, do ganho de eficiência dos bares. Será que não está chegando o dia da gente mudar o nosso paradigma de depender menos da função do garçom e ter o autosserviço mais frequente? Acredito que ainda não. Vai depender muito do setor ali dentro dos bares e restaurantes. Fast food até que sim, mas garçom, restaurante, pouco provável que a gente tenha uma mudança aí a curto prazo. Tá? Já tive algumas experiências fora do Brasil, com robô atendendo, mas é uma coisa bem chata, viu? Bem estranha. Chega um robozinho cantando, você pega o prato ali. Não é um negócio legal, não. Para tirar dúvida do prato, né? O que você está comendo, não é o ideal. Agora, interessante falar de 10%, porque já um movimento que já tem alguns anos aí, talvez uns 5 anos para cá, de aumentar esse 10%. Então, tem casos hoje que já estão cobrando 13%, 12% e alguns até 14%. E a gente tem que lembrar que a gorjeta ela é optativa, não é obrigatória. Você paga se acreditar que foi bem atendido, foi bem servido. Tá? Agora, por que está aumentando essa comissão, essa gorjeta? Tá? É por conta das leis, tá? Dos tributos que a gente paga. Porque hoje obrigam a gente a pagar imposto em cima da gorjeta, que é uma coisa optativa. Tá? Então, se você vai pagar o imposto ali, o encargo social, que é férias, 13º, tudo em cima ali para o funcionário, tá? Você tem que ganhar de algum lugar, porque você não está ganhando absolutamente, né? O bar e o restaurante não está ganhando absolutamente nada com aquilo. Por isso ele tem que cobrar um pouco a mais para poder pagar isso aí e não sofrer uma ação depois trabalhista, tá? Então, já vem acontecendo isso em alguns restaurantes, principalmente aqueles mais sofisticados, que têm nome, mas é um movimento que tende a se consolidar, tá? O aumento da gorjeta. Lá fora, Europa e Estados Unidos é de 15 a 25, né? Assim, varia o lugar, varia... E a gente vê muito isso, não sei se é porque eles têm mais dinheiro do que a gente,
Mas a gente vê muito isso. Você vai no restaurante e fala assim, não, essa pessoa fez questão de atender a gente bem porque ela quer uma excelente gorjeta, né? E às vezes a gente fala da receptividade mineira, enfim, nós estamos aqui em Minas Gerais, mas muitas vezes lá o garçom vai se esforçar muito mais para te atender. Ah, você é turista, você não é daqui, você tá onde? Você tá em tal lugar, você já foi ver tal coisa lá perto? Não, na saída do restaurante eu te mostro, enfim. A gente vê isso. Feliciano, você falou da quebra da safra e falou da variação de preço também. Aonde que a gente encontra, eu vou usar um termo aqui, que pode soar mal, mas eu vou usar esse termo. Aonde que a gente encontra a maior discrepância ou a maior variação de preços no cardápio do bar? No tira-gosto. O tira-gosto, são dois detalhes interessantes. O custo, né, do estabelecimento encarece o tira-gosto, porque você tem um custo maior. Mas eu não costumo dizer que não quer dizer que é melhor, né? Porque muitas vezes a gente vê ali num bar de periferia que o tira-gosto tem uma quantidade, uma fartura maior, uma quantidade maior e o preço é menor. Mas claro que você tem um custo do estabelecimento, você tem se o estabelecimento está na moda, tudo isso interfere, não é? Então, o que a gente vê realmente, as bebidas, a gente tende aí a ter um nivelamento de preço, com variações de 15%, 20% do preço no cardápio. Mas assim, o tira-gosto realmente tem. Questão de carne também, você pede uma porção de uma porção na chapa, por exemplo, isso dá uma diferença muito grande. Mas a gente deixa também aquela situação, o consumidor tem que avaliar em loco, tem gostos e gostos, né? Então a gente tem que sempre ir avaliando aí, de acordo com o bolso também. Tem muita gente que não consegue hoje, eu escuto falar até nos bares que tem gente hoje pedindo meia porção. Né? Porque não tem condições de consumir uma porção inteira e tende ali a pedir meia porção, que quebra completamente, dificulta, né, pro bar, né? Porque você está ali com cardápio, você tem uma estrutura, né? E você vê a situação econômica da população, que não quer deixar de ir no bar para divertir, mas às vezes pesa muito no orçamento, infelizmente. E essa questão de gorjeta realmente acaba preocupando, né, para o próprio setor, porque isso encarece e dificulta. A gente sabe do valor, eu já ia voltar na questão do robô, né? Eu nunca quero ser atendido num bar como um robô. Eu acho a coisa mais bacana que tem você perguntar o nome do garçom e conversar com ele, pelo menos rapidinho ali, você está acompanhado. Isso é uma questão até valoriza, né? Dá outro sabor no bar. Mas eu vejo que se aumentar muito o custo, para onde que o consumidor vai correr, né? É difícil. E aí o setor sofre também, né? Como a gente já vê bares tradicionais tentando restabelecer, mudando o perfil, né? O 10%, o preço da comida, Paulo. Belo Horizonte teve um fenômeno, que eu não sei se ainda é tão presente quanto já foi um dia, que é o tal do espetinho. O espetinho foi febre, né? Belo Horizonte ia terminar em espetinho, crossfit, supermercado e drogaria, né? Durante um certo tempo a gente achou que era isso. O espetinho, pelo que eu ouço dizer, a maneira de como ele é consumido aqui em Belo Horizonte é uma referência para o resto do país, né? O lance de você comprar uma ficha do que você vai comer e uma ficha do que você vai beber e aparentemente não a 10% ali. Seria essa uma das saídas de mudança de paradigma? A gente vai espetizar tudo que é possível? Olha, as modalidades que tem na gastronomia, né, são várias, né? E isso é que, essa diversidade é que é muito bom pra gente. Porque quando a gente procura um bar ou restaurante, nem sempre é só para alimentar, é para diversão, tá? Então são vários perfis, tá? É muito bacana essa informalidade do espetinho, você chegar, é só comprar uma ficha, mas quando você vai num restaurante mais sofisticado, com vinho, né, uma bebida, hoje está na moda também os drinks, né, precisa de um atendimento personalizado, tá? Então são vários perfis aí, tá? Então acredito que tem espaço para todo mundo. Acredito que não vai acontecer isso de espetizar tudo, porque a gente precisa do garçom. Ele é a peça-chave aí dentro do nosso negócio, tá? E defendendo também de novo os bares, restaurantes, quando a gente fala de variação de preço aqui, tá? Vamos pegar um produto que, teoricamente, vai ter o mesmo custo lá na periferia ou aqui na zona sul de Belo Horizonte, a batata frita, tá? O problema hoje é que dentro de um preço no cardápio, tá? O custo do produto, do insumo, ele representa entre 20% e 35% do preço total. O restante vai ser o aluguel. Então, na periferia, enquanto o cara paga 2 mil de aluguel, aqui na Centro-Sul deve estar pagando 15, 18 mil reais de aluguel.
Então ele tem que pegar esse custo do aluguel, da mão de obra, do imposto, tudo que... Energia elétrica, tudo que está dentro do negócio e dividir ele no preço, no cardápio, tá? E aí vai ter essa variação. Tá? Então impacta sim a localização, o serviço que está tendo. Uma coisa é ter o espetinho lá vendendo batata frita, que só pega a porção e não tem 10%, mas tem um lugar que tem um garçom atendendo que vai pegar essa batata frita, colocar num pratinho bacana, levar para a mesa, tudo isso tem custo. Então essa variação muitas vezes acontece por conta disso. Tá? Não que não haja alguns exageros de vez em quando, como você foi lá e pagou mais de R$100 na batata, né? Eu até não tava esse dia, não. O Paulo tá citando um caso que é interessante. Os meninos do programa que eu faço, o 98 Futebol Clube, foram almoçar com um dos nossos integrantes, que eu não vou falar o nome dele porque é Bob Faria, ele é meu amigo. Aí eles foram num lugar, pagaram de bonitão, pediram uma carne com a batata e legumes, segundo eles, e a conta veio R$192 para cada um. Para o padrão de Belo Horizonte do meu almoço médio, eu acho alto. Eu pagaria esse valor, mas não para comer um pedaço de carne com 4 pedaços de batata. Eu não sei o que foi, né? Mas, Feliciano, o Paulo falou sobre a batata frita. Nós temos essa variação presente na porção de batata frita? Temos sim. Hoje, se você pegar em Belo Horizonte, como a gente faz a pesquisa aqui, a gente tem uma porção hoje de R$13,90 até R$49. Uma porção. Essa porção média é o quê? 250, meio quilo? 200, 300 gramas, né? Uma porçãozinha, né? E nisso aí vai. A gente tem a própria mandioca também, né? Sim. Mesmo padrão. Você tem aí a porção de mandioca frita de R$15 até... a gente encontrou aqui, pra você ter uma ideia, R$79 uma porção de mandioca. Caramba. Não é? É impressionante. Então, assim... Impressionante. Não é? Aí eu escuto muito assim, mas se você pegar... comprar o produto in natura é um saco, eu sei, é questão do suco de laranja. Não, ela vem no saco, né? A questão do suco de laranja também é muito comum isso, você escutar, mas aí a gente fala a questão do custo, que você tem uma infraestrutura ali, um produto acaba pagando o outro, né? Porque é um equilíbrio de contas. Agora, são diferenças absurdas. Eu acho que você tem que ter a noção de preço, Mário. Eu costumo dizer isso. É acompanhar o preço da sua região, do local que você gosta de ir, que você curte, o ambiente que você curte, e ficar acompanhando, porque aumento a gente tem visto aí, principalmente depois da pandemia. Né? A gente notou pelos preços, a sensação que a gente teve foi o seguinte, que houve uma necessidade de recuperação de margem, entendeu? Ficaram muito tempo parado, fechado, até para sobreviver mesmo. Porque muita gente, outra sensação que a gente teve através das pesquisas, conversando com vários donos de bares, é que a pessoa tinha ali o dinheirinho, muitas vezes uma reserva financeira, gastou porque já tem uma tradição incrível, mas não sabia quando que ia voltar. E nisso você dá um delay ali na sua... Toma um susto. Toma um susto, poxa. Você imagina, acaba com a sua poupança, sua reserva financeira, né, do estabelecimento, seu caixa, e não sabe quando que vai voltar. E muita gente não sobreviveu, não teve tempo para isso. Mais de 400 mil empresas fecharam. Exatamente. De bar e restaurante no Brasil. E a gente fala muito, viu, Paulo? O consumidor ele tem que privilegiar o bar, porque faz parte da economia, está gerando emprego e ele vai precisar do bar mais cedo ou mais tarde. Aquele bar tradicional de esquina, do bairro, da região. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Às vezes você ia todo fim de semana, agora você não pode ir, você vai de 15 em 15 dias. Vai tentando equilibrar até as coisas melhorarem. Agora não pode virar as costas pro restaurante, pro bar. O restaurante é que a gente fala muito. A necessidade do restaurante é importantíssima hoje pro trabalhador, né? Você tem aí a questão da comida a quilo, do prato feito. Muita gente acaba trazendo um pouco de casa para complementar, né, a alimentação devido à questão do próprio vale alimentação não está acompanhando, não é? Mas é a questão que a gente tem que... O brasileiro mais antigo, antes do Plano Real, ele sabia fazer muito isso, essa educação financeira que foi aprendida no lombo, né, literalmente, né, a dona de casa, né, aquela coisa. Agora está tendo que aprender de novo, porque a pressão inflacionária é forte em todos os setores, o próprio combustível. Como que a pessoa hoje que produz, hoje o sitiante, leva para o Ceasa para vender e não repassa um aumento de 7% de combustível que teve em uma semana apenas, né? Aí ele vende para o Ceasa, o dono do restaurante vai lá comprar, ele tem que repassar para o consumidor, porque a margem dele já está mínima. Aí o consumidor não consegue pagar. Aí vira o ciclo, né? Ele fica em casa, deixa de divertir, deixa de aproveitar a vida. Aí duas informações aqui na fala do Feliciano. Tá? Uma do Comida a Quilo.
Você sabe que ela foi criada aqui em Belo Horizonte, né? Eu recebi aqui há pouco tempo, vou passar a prensa, se sirvam, por favor. Eu recebi a Fernanda Chagas, que é consultora de Comida Aquilo aqui no podcast. A Comida Aquilo, ela falou 40 anos, mas parece que a família do Comida Aquilo falou que são 38, na verdade não são 40 anos. São 38 anos de Comida Aquilo no Brasil. Fred da Mata Machado. Da Mata Machado, do Isto e Aquilo. Isto é aquilo, eu vi Isso também. é aquilo, depois Bartolomeu ali no Santo Agostinho. Criado aqui. Mas o Paulo, qual que é a outra, por favor? E a outra coisa é que a situação do boteco, do bar, pode piorar um pouquinho, tá? Por conta do bar, da lanchonete, do aumento de preço. Porque com a reforma tributária agora, com o imposto seletivo em cima das bebidas alcoólicas e açucaradas, tá? Deve aumentar aí o preço da cerveja e do refrigerante, tá? A gente até defende que a cerveja deveria estar na cesta básica. Tá? Seria uma boa entrar na cesta básica porque é cultural o brasileiro ir para o bar. Tá? E a outra é o próprio refrigerante. A gente sabe que o refrigerante não é uma bebida saudável. Tá? Agora, ela está o refrigerante está entrando como tendo imposto seletivo por ter açúcar, mas o açúcar na cesta básica tem imposto zero. Tá? Então, assim, está defendendo uma coisa, né? Uma bebida saudável, mas aquilo que faz ela ser não saudável, tá? Tem imposto zero na cesta básica. Tá? Então fica meio incoerente. E isso vai aumentar o preço diretamente aí no restaurante, no bar, na hora de você fazer um almoço, quiser tomar um refrigerante, uma cerveja, vai pagar mais daqui a um tempo. Quantas empresas... Você falou de 400 mil empregos ou 400 mil empresas? 1.000 empresas fecharam no Brasil durante a pandemia. 1.000 empresas durante a pandemia. Você foi presidente nacional da Brasel por muito tempo, mas você tem um número específico, Brasil e Belo Horizonte, da diminuição de público nos bares? Porque uma das coisas que me motivou a fazer esse podcast foi que eu ouvi uma das pesquisas, não vou me lembrar quem, falando que o movimento nos bares chegou a cair 50%. E eu, às vezes, quando saio de casa, porque como eu sou um brasileiro, então a minha renda oscila como todo brasileiro, eu vou menos ao bar hoje em dia, e às vezes me sinto até triste, que eu vejo casas que eram para estar cheias um pouco aquém da capacidade. Qual que é a quebra na frequência do público? Vamos lá. Durante a pandemia, nós perdemos aí 400 mil empresas. Mas, logo após a pandemia também, foram criadas mais 600 mil empresas. A grande maioria MEI. Tá? É aquele cara que ficou desempregado e montou um delivery no apartamento dele. Estou falando apartamento mesmo, não é na casa não. O cara montou um delivery dentro de um apartamento para sobreviver. Tá? E quando a gente pega uma pesquisa dessa daí, de diminuição, tá, do movimento nos bares, é uma meia-verdade. Quando eu falo que é uma meia-verdade, quando você pega tudo, o todo, tá? A lanchonete que compõe aí a grande maioria das casas, né, de alimentação, essas tiveram uma queda. Tá? A pessoa não tem um dinheirinho para ficar comprando lá o pastel, o caldo de cana todo dia, porque aumentou o preço disso também. Tá? Então, teve essa diminuição. Os bares, com esse monte de gente que ficou desempregada e montou bar também, a concorrência aumentou. Então, diminui também porque o bolo é o mesmo. Mas tinha muito mais gente ali para comer desse bolo. Então, não ia ter jeito de sobrar bolo para todo mundo. Tá? A fatia diminuiu. Só que vários restaurantes, bares novos foram criados aí e vem também resgatando o movimento. Então, o que a gente tem hoje, a pesquisa nossa, é que nós tivemos um aumento de faturamento desde o final do ano passado. Quando pega o bolo total, nós tivemos um aumento de faturamento. Mas esse aumento de faturamento não quis dizer lucratividade, por conta do aumento do custo. Tá? Hoje, só 10% dos bares e restaurantes no Brasil conseguiram aumentar os preços acima da inflação. Tá? 50% não conseguiram aumentar. E 30% ali, 40% aumentaram de acordo com a inflação. Então, é mais ou menos esse cenário aí que a gente tem hoje no Brasil por inteiro. Tá? E só mais uma informação. A gente vê isso, você falou que Belo Horizonte vai nos bares com pouco movimento, né? O turismo no Nordeste está com uma queda preocupante. Eles estão muito preocupados com o movimento lá, porque na época da alta temporada, que foi no começo do ano, no verão, né? Agora nessas férias de julho, a ocupação dos hotéis estão abaixo do normal.
Eles estão preocupados com isso e sabem que isso é reflexo da economia do país como um todo. Feliciano, o IPCA vai balizar muita coisa, e eu até correndo o olho aqui na planilha que você mandou, não está tão discrepante disso. Eu, lendo uma pesquisa sobre a produção de cerveja no Brasil, o norte que me foi dado foi que a cerveja acompanha a indústria. Então, se a indústria teve decréscimo, a produção... Porque tem os índices, né, de produção industrial, enfim. Se isso cai, a cerveja automaticamente produz menos também. Você tem os preços todos aí. Mas você tem relato de um ticket médio, ou você vê um ticket médio nascendo, do que as pessoas consomem mais ou menos? Não, a gente não tem, porque até pela diversidade de segmentos, a gente não consegue ver no bar o consumo, né? A gente nota realmente a questão do preço, quando o preço é repassado, a gente nota que algumas cervejas que são consideradas as líderes de mercado, abrindo normalmente espaço para aumento das outras, em virtude, até mesmo aconteceu essa migração, né? Quando o Paulo fala do bar, que muita gente... literalmente abriu um restaurante em casa para fazer um delivery, é a migração. Então a gente nota também isso acontecendo para o supermercado, que era o caso do consumo de cerveja. Entendeu? Esse público que continuou consumindo, mas muitas vezes mudou para comprar e levar para casa. Agora, um detalhe, viu, Mário? A gente que é de boteco, cerveja, você já notou que o preço da cerveja, se você pegar pelo destilado, está praticamente que bem... Porque antigamente você ia num bar, por exemplo, você falava assim, vou tomar uma dose de uísque, era caríssimo. Sim. Sim. Se você pegar a relação dela com a cerveja hoje, não está tão caro, porque a cerveja subiu muito. Entendeu? Essa relação direta. Claro que um uísque médio, né? Também, não é um uísque e tal. Então, isso aí a gente nota que há essa migração, sabe? Essas pessoas estão mudando de consumo para tentar continuar divertindo. Agora, ticket médio de bar eu sei o meu, que é sentei no restaurante a R$200 no mínimo. Entendeu? Um casal, se for grupo de amigos, então, dependendo da região. E isso é caro. Entendeu? Eu acho que seria bom para todo mundo se o custo fosse menor para os bares, para que eles tivessem uma empresa saudável, para eles repassarem um produto de boa qualidade com preço justo, que aí daria mais movimento. E todo mundo sairia feliz. Hoje não acontece isso. A gente vê todo o setor chorando. Acontece em outros segmentos também, o próprio combustível. A gente conversa com os donos de postos, estão chorando, o consumidor nem se fala na revolta do consumidor. É a mesma coisa que acontece nos bares, o consumo direto. A pessoa que alimenta, você recebe o salário, você tem ali a garantia que você vai almoçar todo dia numa comida daquilo, num restaurante, você não consegue mais. Entendeu? Então isso vai dando um efeito cascata, né? Um revés isso aí. Paulo, nós já chegamos no ponto que os restaurantes estão diminuindo porção para ver se conseguem ter uma margem maior? Alguns restaurantes sim, tá? Como eles não conseguem repassar, eles preferem diminuir. Mas esse é um percentual pequeno. A gente calcula hoje que menos de 20% estejam praticando esse tipo de ação, tá? Então é relativamente pequeno, porque o pessoal sabe que se mudar o produto, acabar com a qualidade, ele também vai ter uma diminuição na clientela. Porque normalmente os bares, né, têm uma clientela muito fiel. As pessoas sabem o tamanho da porção, sabem o sabor. Então, se você muda o óleo, a batata, a carne, o cara já na hora ele dá o grito. Opa, mudou, caiu a qualidade. Tá? Então, pouca gente faz isso. Quem faz isso normalmente são aqueles bares ou restaurantes que não têm muita fidelidade. Tá? Que é aqueles mais comerciais. Tá? Agora, você podia dar seu depoimento, você que está sempre na área de esporte, como que está a cerveja, o tropeiro no Mineirão e lá na Arena? Paulo, eu vou te ser sincero, eu não sou muito referência, porque eu fiquei acho que 16 anos sem comprar ingresso para ir jogo, porque eu estava trabalhando. A primeira vez que eu fui ver um jogo foi nesse fim de semana, por acaso, que eu levei crianças, sobrinhos e tal, e a minha preocupação maior não era estourar uma confusão, era acabar o milho de pipoca do estádio, entendeu? Então, assim, eu sei que tá tudo subindo, eu não consumi, então não vou ser mentiroso aqui. Você tem esse dado, Feliciano, por acaso? A gente tem, na verdade, os dados de, por exemplo, o ingresso 15 anos atrás, 20 anos atrás, e o próprio lanche mesmo e tal. Então a gente tem esses dados lá no mercado mineiro, só que é uma coisa interessante, né? Se você pegar o espetáculo que era 20 anos atrás, o que é hoje, se você vai no campo, você vê que é diferente. Então são diversos fatores, o próprio salário do jogador, né? Então a gente tenta estudar esses mercados, que são mercados importantes, que geram custo, que era a diversão. A mesma diversão de ir no bar era de ir no futebol no fim de semana. Barato. Eu já fui pro estádio. Hoje vira um evento, né, Mário? Hoje vira um evento. Eu já fui pro estádio que eu liguei para um amigo meu, vamos tomar uma cerveja? Vão.
onde é que nós vamos? Falou, bicho, acho que hoje tem cruzeiro em Mamoré. Acho que é 3 conto ingresso. Vamos pro Mineirão, nós tomamos cerveja lá, vambora. Né? Enfim, a cerveja que era R$3. E o tropeiro junto, né? O tropeiro era 7 conto. Churrasquinho no campo. O filé siamesa ali era baratinho. Ô Paulo, você falou do setor de hotéis. A gente até antes do papo começar aqui, para quem chegou durante o papo, a gente tava falando uma brincadeira, os motéis, como é que tá com essa crise, como é que não tá e tal. Os hotéis, eles sentiram essa crise da mesma forma em termos de ocupação ou o hotel sentiu a crise de outra forma nos serviços? Eu não sei se vai ser agregado, restaurante, esse tipo de coisa. Como é que tá isso para os hotéis? Eu tenho menos dados do setor de hotelaria, tá, Mário? Não é muito a minha área. A gente tem contato com o pessoal, mas eles vêm sentindo sim, tá? Por outro lado, vamos pegar Belo Horizonte, tá? Como a gente está aqui, hoje o setor hoteleiro de Belo Horizonte vem comemorando aí a quantidade de eventos que estão acontecendo em Belo Horizonte. Quando a gente pega o carnaval, várias feiras, isso atrai um público maior. Isso a gente sente também nos bares e restaurantes. Quando a gente tinha aí o carnaval há 20 anos atrás, tudo fechado. Hoje, mesmo disputando com os ambulantes, nós temos uma receita bem aí expressiva, né? O carnaval trouxe muita gente para Belo Horizonte, tá? Então, Belo Horizonte especificamente, a gente está bem, mas não é a realidade que a gente vê no Brasil inteiro. Como eu estava falando do Nordeste, tá? O pessoal do Nordeste está bem preocupado com a ocupação lá nesse período agora de férias de meio de ano, tá? Então, é mais ou menos esse cenário, mas não é o local que é a minha praia, não. Perfeito. Feliciano, falando sobre, você falou do espetáculo do futebol, e eu quero traçar um paralelo com os hotéis do Nordeste aqui. E eu não sei se isso vai respingar no Paulo. Às vezes, eu acho que viajar dentro do Brasil está saindo mais caro do que viajar para fora. Porém, eu tenho muito a sensação que viajar para fora muitas vezes me dá um serviço melhor. Uma comparação básica que eu faço dependendo da época do ano, é mais barato ir para Buenos Aires, talvez até Santiago é um pouco mais caro, do que para certas cidades do Nordeste. É claro que tem outros fatores aí, tem a temporada, tem a lei da oferta e da procura. Mas, Feliciano, eu sei que já viajou para fora do Brasil. Você percebe essa diferença na prestação de serviço, Brasil e fora? Percebo sim. Na verdade, você tem cidades bem turísticas, né? Nova York, por exemplo, Londres, né? Que o pessoal tende aí a ter um atendimento melhor. Mas claro que aí depende do nível do restaurante, essas coisas todas, né? Aquele serviço comum da própria cidade, a gente não vê diferença. Agora, quanto à questão de custo, não tenha dúvida, quando o dólar está ajudando, fica bem mais barato, né, Mário? Você ir para a Argentina tomar um vinho lá, né? Então, assim, fazer algumas compras, mas a gente tem que ver, isso depende muito do momento, né? Deixa eu ser injusto com você aqui, Paulo, não briga comigo, não. Mas em algum momento, será que nós vamos ter algum tipo de reinvenção ou de... Eu não estou querendo dizer que o nosso serviço de restaurantes e bares seja desqualificado ou seja incapaz. Mas será que a prestação de serviço vai ser um dos pilares para a retomada de consumo fora de casa? Olha, uma pergunta difícil, tá? Eu estou sendo injusto com você. Não é injusto, não. Quando eu falo uma pergunta difícil, hoje a gente tem um problema seríssimo de contratação de mão de obra. Seríssimo. E não é privilégio só do nosso setor de gastronomia, não. Construção civil passa pelo mesmo problema, as fábricas, né, motorista, não existe motorista de caminhão. Então, a gente vem enfrentando isso. Tá? No ano passado, por exemplo, na minha loja lá, eu perdi 5 pessoas em um mês, tá? Que eram a coluna vertebral lá da cozinha. 5 ao mesmo tempo, todos de cargo de liderança. Para repor isso foi uma dificuldade, demorei 5 meses para colocar todo mundo. E nesse período sofri muitas críticas, né? Então a gente vai sofrer ainda muito, tá? Cada vez mais a mão de obra vai ficar mais difícil. Hoje, boa parte da turma que trabalhava com a gente nos restaurantes, né? Esse pessoal saiu, virou motorista de aplicativo, virou entregador, motoboy, criou outra atividade, mudou para o interior. Então, é uma realidade bem complicada e não sei se a gente vai conseguir fazer essa mudança em curto prazo, tá? Eu sou bem pessimista quanto a isso. A reclamação hoje
com relação à mão de obra, ela é real e é muito grande. Não existe mão de obra. Tá? E quando a gente fala que não existe mão de obra, quando a gente fala em mão de obra qualificada, piora 10 vezes. Tá? Para você conseguir hoje em Belo Horizonte um sushi man, um pizzaiolo, um churrasqueiro, você tem que rezar um pouco, viu? Fazer algumas promessas para conseguir contratar. Deixa eu expandir esse debate para cima, além do que nós nos propomos aqui. Eu vou nas cafeterias, eu tenho um guia de cafeterias, você que está ouvindo vendo esse podcast, guiacafé.com.br, eu tenho um guia das cafeterias de Belo Horizonte, eu fiz uma classificação para elas, eu fiz isso porque eu sou revoltado, eu fui um dia no Vietnã e fiquei puto, porque eu vi os gringos comprando café lá como se o mundo fosse acabar, e o café nosso aqui é muito bom, ou melhor, e eu falei, não, nós somos da terra do café, alguma coisa eu vou fazer. Mas se eu for, Paulo, a 10 cafeterias, 12 donos de cafeteria vão reclamar para mim que não tem mão de obra. E engraçado que quando eu converso com a molecada que tá atrás do balcão, porque muitos são jovens, estão ali pilhados, acho que o café ainda dá uma agitada na turma, eu falo assim, cara, o que acontece? Que às vezes tem curso até gratuito e essa vaga não é preenchida. Aí o menino me responde assim, Mário, eu cortava meus pulsos para trabalhar no lugar desse, eu não conseguia. Aonde que tá esse gap? Que a gente tem gente que tá querendo emprego, a gente tem vaga, mas não consegue ocupar. Isso é legislação? É o quê? Em parte, a legislação, né? O Brasil limitando aí a entrada do funcionário para trabalhar a partir de 16 anos, quando a gente anteriormente era 14 anos, né? Que o garoto ali, ele estudando, podia trabalhar meio horário, lugar que vende bebida alcoólica é só acima de 18, então realmente limita um pouco. Mas aí é uma mudança hoje que a gente acredita, a gente vem discutindo muito isso, né? Desde a pandemia, que é uma mudança de cabeça mesmo dessa nova geração. Tá? Esse gap aí a gente também não conseguiu identificar por que tem algumas pessoas querendo trabalhar e não conseguem encontrar. Porque hoje os meios de comunicação ficaram muito mais fáceis, né, através das mídias sociais, a gente divulga e não consegue encontrar. A gente vê supermercado colocando banca de serviço dentro de comunidade, nas favelas aí, anunciando emprego e não consegue preencher. Alguns amigos nossos donos de supermercado aqui, Super Nosso, Verde Mar, estão apelando para isso. E estão cheios de vagas abertas. Tá? Construção civil é a mesma coisa. Então, não consigo identificar também onde está isso aí. Mas o que a gente entende é uma mudança de filosofia de vida também dessa turma. Né? Ninguém quer ter compromisso com nada? Eu não digo isso, que ninguém quer ter esse compromisso. Mas hoje essa meninada também, eles privilegiam muito mais o modo de vida do que a posse, né? Então, com esse negócio de... O Feliciano falou de gamificação, né? Do site lá. Do com oferta. A turma hoje, o que a gente entende, que a turma, com esse negócio de videogame, de fases, né? Muda de fase, volta e tudo. Se o emprego não satisfez ele, por qualquer que seja o motivo, ele muda. Ele não tem um apego de querer fazer carreira, ter aquela paciência de subir cargos, né, conseguir melhores salários e tudo. Não tem a paciência e não tem nem essa ambição. Tá? Eles estão privilegiando ali o modo de vida, um jeito novo de viver. Tá? Dando preferência aí mais a experiência. Né? Então a gente vem identificando muito isso. E o que o setor nosso, a gente já identificou também uma das dificuldades que a gente tem. A gente trabalha no horário que todo mundo está divertindo. Final de semana, à noite. Então, você imagina um aniversário sábado à noite, no domingo, almoço de jantar na sua família. E a gente está trabalhando. Quando eu falo a gente, somos nós como proprietários e os funcionários. Então, isso é uma carga muito grande de pressão para quem está chegando no mercado e ele ter que abdicar do aniversário da mãe para ter que trabalhar no sábado à noite. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente vem enfrentando. Feliciano, Paulo falou agora há pouco que o cara que está largando o emprego para virar motorista de aplicativo. Você por acaso acompanha esses preços também? Acompanhamos. Na verdade, a gente tem vários trajetos aqui em Belo Horizonte que a gente faz a pesquisa no mesmo horário e a gente sabe do valor que é cobrado por os aplicativos. E olha que situação, né? A pessoa às vezes acha que vai ganhar mais no aplicativo, largando de repente um restaurante, um bar que ele vai ter lá uma certa estabilidade, achando que vai ganhar mais. Aí vem o combustível agora, aumenta tanto, ele fica refém do aplicativo, não tem como voltar para o mercado de trabalho, tá ali muitas vezes comprou um carro
e não consegue entregar. A situação, todo lado que você vê na economia, você vê a situação apertando. Muita gente hoje reclamando os motoristas, pessoas formadas, né, que já tinham emprego há muito tempo, foram mandadas despedidas, desligadas e voltaram para essa independência do aplicativo, só que agora, com o aumento de custos lá, eles não conseguem manter. Então, é a mesma coisa dos bares, né? A pessoa sai do bar, porque muitas vezes ela acha que não é bem remunerada. Isso acontece também nos supermercados. E ela não é bem remunerada porque, se ela for bem remunerada, o estabelecimento tem que colocar o valor ali na conta que o consumidor não consegue pagar. Então, vira um ciclo. Enquanto a população não tiver um bom salário, um bom ganho real, né, o próprio real mesmo está sendo valorizado, a gente tende aí a ficar nessa loucura, jovens trocando de profissão, querendo mudar de país, achando que a solução, isso é um problema mundial, né? Isso é um problema mundial. Não é aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil. Isso é um problema de falta de pessoas para trabalhar, de autoatendimento, é gigantesco. Feliciano, mas uma das discussões que a gente tem dentro da Brasel, tá, é exatamente simplificar a contratação de funcionário, melhorar a produtividade nossa. A produtividade do brasileiro é 1/4 de um mesmo funcionário americano. Tá? Isso quando você coloca em quantidade e valor financeiro. Então a gente tem que melhorar a nossa produtividade, como já melhoramos aí durante a pandemia. E muitas vezes a gente não consegue por conta de amarras da lei. Que a pessoa não pode fazer uma coisa a mais porque pode alegar mudança de cargo. Tá? Então a gente precisa de uma flexibilização das leis para a gente poder contratar. Não tenha dúvida. Para a gente poder dar um salário melhor, porque a gente entende que só vai melhorar isso a partir do momento que a renda do brasileiro, em geral, aumentar e a gente conseguir pagar um salário melhor. Tá? Pagando um salário melhor, que a gente fala que o nosso garçom, o nosso cozinheiro, ele tem que ter um salário para poder comprar o carro dele, para comprar casa própria. Dignidade, né? Tem que ter dignidade. Ele tem que ser cliente do próprio restaurante, né? Claro. Conseguir pagar a conta. É o que a gente fala muito. É? Ele tem que conseguir ser o cliente do nosso restaurante e de outros restaurantes. E isso não vem acontecendo. Então a gente acredita que tem que mudar sim, o Brasil tem que melhorar, crescer, melhorar a produtividade para aumentar a renda do brasileiro em geral. Tá? Para que todos possam consumir e todos ganhem. É o famoso ganha-ganha. Qual que é a jornada média em tempo diário de um funcionário desses 5 que você perdeu, ou do médio que você não consegue preencher nos seus negócios? São as 42 horas semanais. Tá? Isso aí, folga no domingo, um domingo a cada 4 domingos folga um, a cada 3. Então aí uma legislação muito complexa, trabalhista no Brasil todo. Em alguns lugares, a mulher tem que folgar a cada um domingo sim, domingo não. Outros lugares é a cada 3 domingos, outro a cada 6 domingos, tá? E a pessoa folga durante a semana também. Então, tem que haver aí uma flexibilização, tá? De a pessoa poder folgar um domingo, trabalhar no domingo, porque a gente não está falando só de bar e restaurante que trabalha domingo, tá? Nos cinemas, os policiais, nos supermercados, quem é caixa, médico, todo mundo trabalha aos domingos. Humorista, quem transmite esporte, todo mundo trabalha domingo, comunicador. Exatamente. Então, quando você começa a regulamentar demais isso, criar muitas amarras, vai dificultando, tá? Bom, mas a gente a luta é por melhorar a produtividade nossa para que gere renda aí para a população como um todo. Essa aí que é a grande discussão nossa. Feliciano, você tem um dado do pessoal que dirige carro para aplicativo de qual que é a média de horas semanais que eles se aplicam para isso? Não, nós não temos esse dado exato não, Paulo. Eu acho o que a gente conversa, pelo menos que conversa, em torno de 7, 8 horas por dia. Aí é aquela coisa, né? Tem gente que trabalha à noite e tem gente que trabalha durante o dia. Tem gente que tá pegando o aplicativo como bico, né? Como complementação de renda no fim de semana. Mas então não tá tão distante das 42 horas semanais que o Paulo falou aqui. Mais ou menos, né? Então, aí começa o para mais e o para menos. A vantagem dele é a liberdade de horário, né? Flexibilidade, né? Flexibilidade no horário. Como eu falei, sábado à noite, domingo. Mas... Bom, nós estamos sentados aqui no ar-condicionado, né? Num podcast falando sobre isso, assim. Mas até um ponto essa liberdade vai. Porque no dia que esse cara descobre que se ele rodar domingo, ele ganha mais que se ele rodar de segunda a sexta, porque ele ficou estudando o algoritmo, e eu vejo o preço e o mapa de calor, ele vai trabalhar domingo no Uber dele, no aplicativo que ele dirige. Mas no seu bar não, porque ele está dando dinheiro para os outros. Então eu acho que tem isso. Feliciano, qual que é
o custo que te gera mais reclamação? Não que você tenha esse custo, mas que quando você posta, o cara fala assim, meu Deus, isso é um assalto, que as pessoas querem matar o Paulo aqui. Gente, o Paulo é do bem, tá? Ele é meu amigo. Não, claro. Isso aí, na verdade, é o seguinte, a gente vê que ó, dois custos que me vieram à cabeça. Carnes, quando aumenta a carne, não se acerta na veia, tanto do empresário do setor, porque ele tem que aumentar quase que imediatamente, né? E também do consumidor, né? Porque você é no dia a dia ali consumindo a carne do churrasco, a carne, o bife, Sim. né? E o combustível. O combustível é fatal. Muito mais às vezes que o gás de cozinha, que acerta em cheio a população de baixa renda, acerta também o setor, a padaria, o restaurante, a lanchonete, mas o combustível parece que chama muito, né, a atenção. E a carne em si. Agora, por exemplo, a cerveja aumenta. Se você pegar, a gente tem dados de 10, 20 anos atrás, é assustador o tanto que aumenta. Só que está abaixo da inflação, entendeu? Isso é real. Só que está caro. É aquela coisa, a economia é isso. Né? A cervejinha do dia a dia ali tá R$20 no bar, no supermercado passa de R$13, o pessoal até arrepia, mas está comprando também, vai modificando. Então o custo, Mário, é muito do perfil de família, do consumidor, de idade, entendeu? A gente vê a questão do aplicativo, uma própria evolução da economia, mas tem muita gente já voltando. Né? Porque você vê uma certa exploração, né? A questão de você trabalhar fim de semana, 3 turnos, né? Você trabalha durante o dia, depois vai bater volante, literalmente. A pessoa não tem felicidade nenhuma na vida, não é? Ela passa fim de semana trabalhando e chega no ponto que ela fala, pra que isso? Ela prefere voltar e ter uma vida mais tranquila, entendeu? O tal do dólar, ele impacta no uísque importado, que o Feliciano gosta de beber. Que mais? Tudo. Tá? Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. O nosso setor ele é muito sensível, porque a farinha, por exemplo, ela é uma commodity, né, que tem valor em dólar. Então, tudo que a gente importa de farinha, aí vai as massas, o macarrão que você come e tal, vai impactar. Tá? Então, o arroz, feijão, tudo isso é dolarizado. Tá? A gente teve problema lá no sul agora. Se for importar o arroz com dólar mais alto, vai ser mais caro ainda. Então, o dólar alto impacta em tudo. Então, quando a gasolina sobe também, impacta em tudo. Porque tudo tem que ser transportado. A gente vê quando teve aquela greve de caminhoneiros, né, faltando tudo. Ou seja, se aumentar a gasolina, vai ter impacto lá no final. E pior para a gente é que, para o dono do botequim, se ele não conseguir repassar, ele tem que absorver aquele aumento de preço. Tá? E aí, o Feliciano, que você falou, às vezes ele aumenta e quando cai ele não diminui, né? Realmente, porque os outros custos também vão subindo e ele não consegue repassar. Tá? Energia elétrica já está subindo de novo, né? Já estamos com bandeira amarela, né? Já subiu. Vai chegar vermelha agora no inverno, né? Já em agosto deve ir para bandeira vermelha. A gasolina está subindo. Então, o dólar está caro também. Então, tudo isso vai impactar. Então, quando cai o dólar, não quer dizer que a gente agora nós temos que voltar o preço. A gente simplesmente está repondo aquilo que a gente não conseguiu repor ao longo desse tempo, né? Rapaz, o dólar está subindo, a energia está subindo, a produtividade caiu. O aluguel subiu. O aluguel subiu. Para onde que nós vamos olhar que vai ser bom? Olha, eu gosto de falar que eu sou muito otimista, tá? Apesar de tudo, você falou a produtividade, cara, não, a produtividade vem aumentando. Perdão, aumentando. É porque ainda está defasado em relação ao resto do mundo. Então me perdoa. Principalmente aos americanos, aos alemães, japoneses, a gente está muito abaixo, tá? Então tem como melhorar. Mas ela, como eu falei, do nosso setor eu posso falar que melhorou muito da pandemia para cá, porque a gente conseguiu trabalhar com menos funcionários. A gente viu, opa, dá para tirar um aqui, outro ali e conseguir atender do mesmo jeito, né? Então, a gente consegue ter uma melhora de produtividade ainda, tem um espaço muito grande para melhorar. E, querendo ou não, o Brasil vem melhorando, né? Você falou que a gente tem excelentes cafés aqui no Brasil. O que você fala de 20 anos atrás? Talvez a gente teria esse café, só que não saberia chegar nele ou como prepará-lo. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem excelentes cafés, carne, cerveja, uísque, azeite, queijo. Antes a gente tinha o mesmo queijo que era produzido há 20, 25 anos atrás, é produzido hoje. Só que o cara não acha que quando ele está envelhecendo, ele está maturando, né, tem que jogar fora porque tá velho, está estragado. Muito pelo contrário.
É tecnologia, porque onde que ele foi pegar essa tecnologia, esse conhecimento? Foi lá fora, na França, na Itália, onde tem queijos de guarda, né, de maturação. Então, isso vem melhorando. Então, a gente vem conseguindo aí um ganho. Então, eu sou otimista. Acredito que a gente, independente de governo, se é direita ou esquerda, tá? O brasileiro continua trabalhando. A gente vê casas boas aqui, restaurantes, bares sendo inaugurados, alguns muito bons, né? Que a gente vira cliente. Então, eu sou otimista. Tá? Acredito, sim, que a gente, pegando esses produtos, que a gente vem melhorando. Só contando um caso aqui da cerveja. Eu lembro quando a cerveja Vals foi criada, o Miguel, né, que era o dono da Vals, ele falou que ele jogava 2.000 litros de cerveja fora toda semana. Nossa, que tristeza. Porque ele trouxe um mestre cervejeiro estrangeiro para fazer a cerveja dele artesanal e o consumidor nosso não conseguia tomar aquela cerveja artesanal. Tá? O pessoal tomava aquilo, acostumado com as cervejas populares, né? Aqui dá para falar o nome, né? Skol, Brahma. Falar tudo. Acostumado com Skol, Brahma, tomava cerveja artesanal, falava, que isso é amargo, não dá para tomar isso. E para resolver isso, ele teve que colocar um pouco de água na cerveja dele para chegar no paladar do consumidor. E depois ele foi ganhando muitos prêmios, o pessoal começou a reconhecer a cerveja, que chegou aí até valorizou vender ela né? para a Ambev, né? Então, é uma evolução do próprio consumidor também brasileiro. Então, eu sou otimista. Muito bem. Feliciano, em que a gente se destaca positivamente? Bom, eu acredito muito na questão da carne, da alimentação, né? O Brasil tem que explorar bastante isso. Você sabe, Mário, você estava falando da questão do dólar, né? A gente fala muito isso também. Quando o pecuarista vê que o dólar está batendo recorde, o que ele prefere? Ele prefere exportar. Não é? E, ao mesmo tempo, ele fala com o mercado local. Se quiser pagar, paga o preço que eu estou exportando. Senão, ele vai simplesmente deixar o resto que tem aqui. Isso é fato que acontece. O próprio café, né? A gente está batendo o recorde de preço de café. Sim. Né? Isso a gente já tem notado. O leite também é um período, né? Período mais seco. Mas o café a gente tem preocupação, porque o preço está subindo bastante. Então, eu vejo que é muita questão da agricultura, da alimentação, do serviço, né? Eu vejo a questão da produtividade, realmente é complicado. Todos nós que temos empresas, né? Você sabe disso. A gente tem pesquisador também, a mesma dificuldade que todos têm, né? Que a pessoa às vezes não está lá, ela muda de emprego, você treina, você investe e a pessoa muda. Então, a gente vai ter que ir sobrevivendo e adequando o mais rápido possível, né? Para a gente tentar sobreviver, né? Deixa eu só trazer uma consideração final aqui. Eu vou partir pro final desse podcast, que eu acho que esse papo, porque se a gente fosse pegar ele, a gente ia passar para reforma tributária, preparação de mão de obra, menor poder trabalhar e não acabar nunca. Eu tenho uma teoria que grande parte dos melhores cafés que eu tomo em Belo Horizonte não são os mais caros. Rarissimamente no meio do café eu consigo estabelecer essa relação entre preço e qualidade. Dos melhores expressos que eu tomo em Belo Horizonte custa R$ 5,50, enquanto dos piores talvez custa 10, 12. Tem alguma coisa de preço que te cativa, Feliciano? O preço justo. Preço justo? Eu vou te falar... Você tem encontrado, se não quiser falar esse estabelecimento, tudo bem. Mas você tem encontrado preço justo? Tem encontrado. A gente trabalha com pesquisa de preço, então a gente vê diariamente o preço justo. Sim. Eu costumo dizer que eu tirei do meu dicionário o menor preço. Sim. Eu falo preço justo. Sim. Porque aí né, você vai lá e consome. Agora a gente vê, quando você falou essa questão do café, é o mesmo caso que eu vejo no tira-gosto. Nem sempre o local com mais status, infraestrutura, é o melhor tira-gosto. Eu gosto bem do boteco raiz, entendeu? Que você tem ali a proximidade do dono, do gerente, do atendente, né? E isso aí para mim não tem preço. Isso não tem preço. Mas ele ainda está frequentável. Está frequentável, então, com tá preço bom. Adequado. Claro que se você comparar com o restaurante Zona Sul, que é lançamento, premiado. Então, para mim, depende muito da pessoa, né? Do poder aquisitivo da pessoa. Eu já me dou por satisfeito de ir no Mercado Central ali, muitas vezes, comer um bom tira-gosto, né? Ou ir num bairro tradicional e divertir. Eu acho que o importante é a diversão e a possibilidade de acesso, né? Principalmente. Você poder... Dentro disso aí, com insumo ruim, tá? Com um grão ruim de café, você não vai conseguir fazer um café bom. Verdade. Mas um grão bom, você pode estragar ele. Verdade. Tá? Então, um bom insumo não dá garantia de um bom produto. Mas sem ele, você nunca vai fazer um produto bom. Tá? Então, o preço justo realmente é uma coisa que existe. Tá? Aquele lugar que pega um produto de boa qualidade, mas consegue dar a finalização para ele e você paga feliz. Fala assim, valeu a pena.
Ok, senhores, para encerrar esse podcast, eu sempre faço uma pergunta final, que é refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Mas eu vou lançar um desafio aqui para vocês dois. Antes dessa refeição perfeita, no lugar perfeito, com a companhia perfeita, Feliciano vai me falar quanto que seria o preço perfeito que você queria pagar na cerveja. E Paulo vai falar para mim qual que seria o preço que você queria receber por essa cerveja. Eu quero ver se tem alguma discrepância aqui. Não é possível que nós estamos... O povo tá achando caro, o restaurante tá sofrendo para pagar as contas. Qual que é o meio do caminho dessa situação toda? Eu quero achar isso. Nós vamos poder resolver isso aqui, mas vai ser irreal. O coitado do Paulo vai brigar comigo depois desse podcast. Ele nunca mais vai olhar na minha cara. Mas tudo bem. O que me veio na cabeça aqui, o preço da cerveja... Sim, que você queria pagar. Eu tirei o justo, tá, Paulo? É, que eu queria pagar... Vamos ser injusto aqui. Ó, vou falar que uma cerveja que está em torno de R$20, que todos nós sabemos... Sim. R$10 seria justo. Você acha que seria justo? Seria justo. Que é o preço que ela está sendo vendida normalmente em distribuidora. Tá? Então, ou seja, uns R$10. Porque aí, aquele consumo ali de 5 cervejas, 10 cervejas, uma turma, entendeu? Então, acho que seria... Porque aí você abriria espaço para consumir outras coisas. Você não pode ir pro bar hoje e ficar preocupado com conta. Você concorda? Que você tá... Eu odeio ir pro bar, porque eu passei a andar de Uber, porque eu não aguentava ficar tomando cerveja. Nossa, será que vai ter Blitz? Nossa, será que vai ter Blitz? Não, eu falei, vou de Uber. Pra relaxar, você tem que relaxar, quero ser feliz, ué. Você não pode ficar olhando abrir um cardápio e ficar olhando pro preço ao invés do produto. Embora 99% da população deve fazer isso por sobrevivência, porque ela quer curtir, Então eu acho que isso é que é o justo, que é o bacana. Você achar um preço... utopia, mas você falou pra mim sonhar aqui, né? Paulo, por favor, não me mate. Não, se for para sonhar, a gente queria receber 30, né? Se for para sonhar, 30. Não, mas um preço justo, em torno de R$20, R$22 é um preço justo. Tá? Dentro aí da realidade dos bares hoje, é um preço justo para receber. Bom, chegamos no preço justo aqui. Antes de partir para os finalmente, eu quero agradecer a Camisologia que me veste. Você que gostou dessa peita que eu estou vestindo, pode acessar camisologia.com.br ou usar o cupom Tomei Gosto no site inteiro da Camisologia para ter 10% de desconto. Eles têm um preço super justo, tá, gente? Também quero agradecer o Paulo, que trouxe para nós aqui. Ele falou assim, Mário, leva isso lá na turma de vocês, que isso aqui é uma ervilha com wasabi, e serve, e vê quem vai conseguir comer. Eu vou tentar fazer isso durante o programa, tá, Paulo? Quero ver. Pra você poder ver o pessoal lacrimejando lá. Me manda mensagem no dia que você vai colocar que eu quero ouvir. Eu quero ver se eu faço isso amanhã. Eu te mando mensagem. Isso aqui é um salgadinho de ervilha apimentado. O Paulo mandou várias outras coisas que eu vou tentar experimentar, mas com vocês me acompanhando, porque vem aí novidades no Tomei Gosto. Feliciano Abreu está aqui. Ele é o fundador do site Mercado Mineiro. Você acompanha lá preços de tudo. E eu adoro conversar com o Feliciano Abreu, porque quem acha que a inteligência artificial está nascendo agora, não é. O Feliciano já é essa pessoa. Você fala assim, Feliciano, quanto que custa tanto? Ele fala, não, preço mínimo de tanto, preço máximo de tanto, variação de tanto por cento. Ele é isso. mercadomineiro.com.br, Feliciano. Todas as informações lá no aplicativo com oferta também, que é colaborativo, que as pessoas cadastram as ofertas. Esse sim vai vir com a inteligência artificial com força. Tomara que você, inteligência artificial, não tire o meu lugar da minha burrice artificial. Não, vai só somar. Senhores, refeição perfeita, companhia perfeita no lugar perfeito. Quem começa? Família, picanha... Peraí, família, quantas pessoas? Na família mesmo, assim, família mesmo. Você quer família de pai, avô, mãe, papagaio? Muita picanha, muita batata frita, um tropeiro bem feito, tá bom? Tá ótimo. E acompanhando o quê? Um vinho, né? Vinho? Cerveja, vinho. Não, eu acho que combina os dois. Pode botar até 3. Você pode não, vinho e cerveja, acho que é suficiente. Tem sobremesa? Um pudim. Pudim? É. Feliciano do povo. Sou do povo. Eu ia te falar carne moída. Carne moída é uma delícia, bicho. Eu ia falar carne moída. Sou daqueles caras que moram fora do país, tipo, um ano. Sim. Né? Eu vou voltar ao primeiro prato que eu quero: arroz, feijão, carne moída, farinha, ovo frito e pimenta. Cara, engraçado, antes de eu rolar a bola pro Paulo aqui, várias pessoas que vêm nesse podcast, às vezes vem um cara artista, cantor, não sei o quê. Eu falo, refeição perfeita, companhia perfeita, lugar perfeito. O cara fala assim, velho, eu adoro chegar em casa com uma carne moída. Um dos que me falou isso, dentre vários, que eu não vou lembrar todo mundo agora, foi o Marco Túlio Lara, guitarrista do Jota Quest. Ele falou que o prato dele é uma carne moída em casa. Feijão, arroz e um ovo frito, farinha. Esse podcast é só em áudio, tá, gente? Quem quiser ouvir. Então eu acho que carne moída é uma coisa super justa.
Ô Paulo, refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Falar que em casa a gente tem que tirar, né? A gente tem que privilegiar e prestigiar os nossos restaurantes. Olha, o lugar perfeito dentro de Belo Horizonte, Chapuri. Opa! Sendo atendido lá pelo nosso amigo Flávio. Beleza. Então, um lugar perfeito, tá? Comendo aquela linguiça aberta deles, que é fantástica. Que vem numa chapa, né? Sim. Nossa. Agora, a sobremesa não seria de lá. Não, peraí, mas o seu prato principal é linguiça e mais nada? Não, aí a gente pega todos os pratos do Chapuri, a gente vai desfiar aquele cardápio inteiro ali junto com a família inteira. Então você vai zerar as entradas do Chapuri. Com tudo. O prato principal, porque a gente tem que prestigiar a nossa comida mineira, né? Aham. E ali acho que não tem nenhum restaurante mais raiz aqui da nossa gastronomia que o Chapuri. E um ambiente agradabilíssimo também, Agradabilíssimo, tomando uma cachaça, né? Eita. porque aí eu sou bem eclético com isso. Você falou café, vinho... Você não metaboliza álcool, cara. Tem inveja de você. Por isso, então eu posso degustar as cachaças também com muita tranquilidade. E realmente, a gente tem muitas cachaças boas, que têm o potencial de ser uma grande bebida mundial, tá? A gente não dá valor a isso aqui. Eu fico bravo quando alguém chega no bar, pede uma caipivódica e não pede uma caipirinha. Fico muito bravo com isso. Podia falar que ficava puto, mas não vou falar essa palavra. Pode, aqui. ser puta quer dizer, é perfeitamente ou alguma coisa, Não, os enfim. gringos vêm pro Brasil para tomar caipirinha, mas aqui a gente chega no bar, eu quero uma caipivódica. Feito com vodka ruim ainda, que é pior. Ô Paulo, desculpa interromper complementar. seu sonho, mas só pra falar da cachaça, que senão eu esqueço, rapidão. Eu já fiz várias vezes lá em casa, da gente antes de sair, tomar uísque ruim, uísque legal e cachaça boa. A cachaça boa sempre ganha. Sempre. Quando vem os meninos bartender, senta aqui, eu sou alucinado com cachaça, eu fico revoltado que a cachaça não ganha espaço. Eu vou fazer um podcast, por que a cachaça não ganha espaço, então? Que eu quero entender isso, que é uma bebida muito boa. É difícil entender. A gente precisa de uma cachaça, primeiro, uma marca para ser venerada no mundo inteiro. Sim. Nós não temos nenhuma marca de cachaça hoje que a gente fala uma marca nacional que fala, olha, é unanimidade. Como você pega uma Dom Perignon, vai falar, opa, esse aqui todo mundo conhece, tá? Uma vodka média, uma média assim, absolute, todo mundo conhece, tal, no mundo inteiro, tá? Então a gente precisa de uma marca de cachaça também mundial, que todo mundo fala, olha, eu quero a cachaça tal, em qualquer lugar, lá em Tóquio, em Nova York, em Londres, vai pedir essa Referência, cachaça. né? Tem que ser referência. Nós não temos uma marca referência no Brasil, tá? A gente tem muita marca comercial, né? Sim. A gente pega 51, Ipioca e tal, são marcas nacionais, mas não são referência, Sim. tá? Então a gente precisa de uma referência. Então isso aí a gente tem potencial para chegar lá. Agora conclui as entradas, Tá. eu te interrompi. Entrada, comida lá no Chapuri. Mas eu vou te falar que a sobremesa, a melhor sobremesa que eu comi no Brasil tá aqui em Belo Horizonte, tá? E olha que eu comi o Brasil inteiro, só não fui no Acre. Tá no restante do Brasil todinho, com os maiores chefes, os melhores restaurantes e tudo. O soufflé de goiabada com calda de queijo do D'Artagnan. Vou lá, hein? Cara, vale a pena ir, porque todo mundo você encontra o soufflé de queijo com a calda de goiabada em cima. Aham. Não, lá é inverso. É o soufflé de goiabada com a calda de queijo. Olha. É imperdível. A melhor sobremesa que tem no Brasil, Olha. tá? Vale a pena, o preço é bom. Tá? Tava R$40 a sobremesa, pode dividir. Vale a pena. Eu vou lá comer sua sobrinha, eu já cansei de fazer isso. Pode ir, vale eu já a pena. cansei de fazer isso. Você vai comer e falar assim, o Paulo não me enganou, tá? E acompanhado da minha família, tá? Ontem mesmo estava minha família inteira lá em casa, fizemos uma feijoada, foi eu que fiz, tá? Feijoada completa, com pé de porco, orelha, pé, com tudo, tá? Então é isso. É Chapuri, tomando uma cachaça, comendo uma sobremesa lá do D'Artagnan, junto com a minha família. Que beleza. Gente, eu fui espancado aqui por informação. Espero que vocês que tenham ouvido esse podcast tenham gostado. Para mim foi muito elucidativo, podemos abordar muitas coisas aqui. Quem quiser acompanhar mais, o Paulo tem o Asa Empório. E você tem alguma rede social aberta ou vamos só na da Paulo casa? Nonaco, tem a Fujiyama também de pastel. O Fujiyama também é pastel. Não, que ignorante, perdão. Também tem. Fujiyama também é pastel.
Paulo está por lá. Feliciano Abreu, Mercado Mineiro, também no aplicativo com oferta, aplicativo e site, não é isso? Exatamente, aplicativo e site, e todas as redes sociais com oferta, Mercado Mineiro e Feliciano Abreu. Isso, e eu sou Mário Alasca, esse é o podcast Tomei Gosto. O link para você participar da nossa votação como o melhor podcast do Brasil na categoria Gastronomia estará na descrição desse episódio. Valeu, te vejo numa próxima. Falou, tchau, tchau, fui!